Capítulo 6. A máquina do divórcio mastigou Fett até ele virar um homem solteiro, liberando-o para seguir em frente e abolir a si mesmo. Ele lá nem podia esperar. Enquanto isso, havia começado a fazer terapia por intermédio do pessoal do Orange County Mental Health. Eles lhe haviam indicado um terapeuta chamado Maurice. Maurice não era um terapeuta convencional. Nos anos 60, ele havia contrabandeado armas e drogas para a Califórnia, usando o porto de Long Beach. Ele havia pertencido ao SNCC e ao CORE e combatera como membro de um comando israelense contra os sírios. Maurice tinha 2,10 metros de altura. Seus músculos ameaçavam saltar para fora da camisa, quase arrebentando os botões. Assim como Horst Lover Fett, ele tinha uma barba negra encaracolada. De modo geral, costumava ficar em pé do outro lado da sala, encarando Fett, sem se sentar. Gritava com Fett, pontuando suas admoestações com um "E eu estou falando sério". Fett jamais duvidou de que Maurice levava a sério o que dizia. Isso nem se discutia. O plano de jogo da parte de Maurice tinha a ver com provocar fisicamente Fett para que ele passasse a aproveitar sua vida em vez de salvar pessoas. Fett não tinha noção do que era desfrutar as coisas. Ele só compreendia o sentido. Inicialmente, Maurice o fez escrever uma lista das 10 coisas que ele mais queria. O termo queria, como em queria fazer, deixou Fett intrigado. O que eu quero fazer? Disse ele. Ajudar Cherry, para que ela não volte a ficar doente. Maurice urrou. Você acha que devia ajudá-la? Você acha que isso faz você uma pessoa boa? Nada jamais fará de você uma pessoa boa. Você não tem valor para ninguém. Fett protestou sem muita convicção que não era verdade. Você é inútil, disse Maurice. Você só fala merda, disse Fett, ao que Maurice sorriu. Maurice estava começando a conseguir o que queria. Ouça, disse Maurice. Eu estou falando sério. Vai fumar maconha e trepar com alguma vagabunda com peitão. Não uma que esteja morrendo. Você sabe que Sherry está morrendo. Não sabe? Ela vai morrer. E depois você vai fazer o quê? Voltar para Beth? Beth tentou matar você. Ela tentou? Fett perguntou, bestificado. Claro que sim! Ela armou tudo para você morrer. Ela sabia que você tentaria abotoar o paletó se ela levasse seu filho e se separasse de você. Bom, disse Fett, em parte satisfeito. Isso significava que ele pelo menos não era paranoico. No fundo, ele sabia que Beth havia planejado sua tentativa de suicídio. Quando Cher morrer, disse Maurice, você vai morrer. Você quer morrer? Posso arranjar isso agora mesmo. Ele consultou seu relógio de pulso enorme, que mostrava tudo, inclusive a posição das estrelas. Vejamos, são 2:30. Que tal às 6? Fett não sabia dizer se Maurice estava falando sério, mas acreditava que Maurice possuía a capacidade, como se diz por aí. Escute, disse Maurice, e eu estou falando sério. Existem maneiras mais fáceis de morrer do que aquelas que você tentou, de modo tão deprimente. Você está fazendo a coisa da maneira mais difícil. O que você preparou foi: Cherry morre e aí você tem mais um pretexto para morrer. Você não precisa de pretexto. Sua esposa e seu filho deixaram você. Cherry morrendo. Quando a Cherry for para o andar de cima, será a grande compensação, com sua tristeza e amor por ela. Mas quem disse que Cherry vai morrer? Interrompeu Fett. Ele acreditava que, por intermédio de seus poderes mágicos, podia salvá-la. Essa, na verdade, era a base de toda a sua estratégia. Maurice ignorou a pergunta. Por que você quer morrer? Perguntou, em vez de dar atenção a ele. Eu não quero morrer, disse Fett. E acreditava honestamente que não queria. Se Cherry não tivesse câncer, você iria querer se mudar para morar com ela? Maurice esperou e não teve resposta, principalmente porque Fett teve de admitir para si mesmo que não.
Ele não iria querer isso. Por que você quer morrer? Repetiu Maurice. Bom, disse Fett sem saber o que dizer. Você é uma pessoa ruim? Não, disse Fett. Alguém está mandando você morrer? Uma voz. Alguém enviando para você mensagens que piscam e dizem, morra. Não. Sua mãe já quis que você morresse? Bom, desde Glória. Foda-se a Glória. Quem é a Glória? Você nunca dormiu com ela? Você nem sequer a conhecia. Você já estava se preparando para morrer. Não me venha com essa babaquice. Maurice, como de costume, havia começado a gritar. Se você quer ajudar as pessoas, vá a Los Angeles e dê a eles uma mãozinha no Catholic Workers Soap Kitchen. Ou dê o máximo de dinheiro que puder a Carrie. Deixe os profissionais ajudarem as pessoas. Você está mentindo para si mesmo. Você está mentindo quando diz que glória significava alguma coisa para você. Que essa fulaninha, Cherry, não vai morrer. É claro que ela vai morrer. E é por isso que você foi morar com ela. Para estar lá quando ela morrer. Ela quer puxar você para baixo com ela. E você quer que ela faça isso. É um conluio entre vocês dois. Todo mundo que passa por esta porta aqui quer morrer. É isso que significa a doença mental. Você não sabia? Estou te dizendo. Eu gostaria que você colocasse a sua cabeça embaixo d'água até começar a lutar para viver. Se você não lutasse, então que se foda. Eu queria que me deixasse fazer isso. Sua amiga que tem câncer, ela teve câncer de propósito. Câncer representa uma falha deliberada do sistema imunológico do corpo. A pessoa o desliga, e é por causa da perda de um ente querido. Vê como a morte se espalha? Todo mundo tem células cancerígenas flutuando dentro do corpo, mas o sistema imunológico delas cuida disso. Ela tem um amigo que morreu, admitiu Fé. Ele teve um ataque de grande mal e a mãe dela morreu de câncer. Então Cherry se sentiu culpada porque o amigo dela morreu e a mãe dela morreu. Você se sente culpada porque Glória morreu. Assuma a responsabilidade por sua própria vida, para variar. E sua função proteger a si mesmo. É a sua função. A minha função é ajudar Cherry, disse Fett. Vamos ver sua lista. É melhor que você tenha feito a lista. Entregando sua lista das 10 coisas que ele mais queria fazer. Fett perguntou a si mesmo se Maurice tinha todos os parafusos no lugar. Era óbvio que Cherry não queria morrer. Ela havia combatido com teimosia e bravura. Suportara não só o câncer, como também a quimioterapia. Você quer andar na praia em Santa Bárbara, disse Maurice, examinando a lista. Este é o desejo número 1. Tem algo de errado nisso? Fett disse na defensiva. Não. E aí? Por que você não faz isso? Olha o número 2, disse Fett. Eu preciso de uma garota bonita comigo. Maurice disse. Pega Cherry. Ele hesitou. Na verdade, ele havia chegado a convidar Cherry a ir à praia com ele, até Santa Bárbara, para passar um fim de semana num daqueles hotéis luxuosos à beira da praia. Ela respondeu que estaria muito ocupada com o trabalho da igreja. Ela não irá. Maurice forneceu a resposta para ele. Está muito ocupada? Fazendo o quê? Igreja. Olharam um para o outro. A vida dela não vai ficar muito diferente quando o câncer voltar. Maurice disse por fim. Ela costuma falar de seu câncer? Sim. Para o caixa da loja? Para todo mundo que ela conhece? Sim. Ok, a vida dela vai ficar diferente. Ela vai obter mais compaixão. Ela vai ficar melhor. Com dificuldade, Fett disse. Certa vez ela me contou. Ele quase não conseguia falar. Que ter câncer foi a melhor coisa que já aconteceu com ela. Porque então o governo federal a financiou. Isso mesmo. Ele assentiu com a cabeça. Então, ela nunca mais vai precisar trabalhar novamente. Presumo que ela ainda esteja retirando os cheques da Previdência, mesmo em remissão. Ainda tá. Fett disse chateado. Eles irão atrás dela. Eles vão checar com o médico dela. Então ela vai ter que arrumar um emprego. Fett disse com amargura. Ela jamais vai conseguir um emprego.
Você odeia essa garota, disse Maurice. E o que é pior, você não a respeita. Ela é uma vagabunda. Ela é uma salafrária. Ela está acabando com você, emocional e financeiramente. Você está dando apoio financeiro a ela, certo? E ela também ganha os cheques da Previdência. Ela aplica um golpe, o golpe do câncer. E você é o otário. Maurice olhou para ele com dureza. Você acredita em Deus? Ele perguntou de repente. Por essa pergunta você pode deduzir que Fete havia maneirado naquele negócio de ficar falando de Deus durante suas sessões de terapia com Maurice. Ele não tinha a menor intenção de acabar na ala norte novamente. Em um certo sentido, disse Fete, mas não podia deixar o assunto morrer ali. Ele tinha que aplicar a coisa. Eu tenho meu próprio conceito de Deus, ele disse, baseado em meus próprios. Hesitou, visualizando a armadilha que suas palavras estavam construindo. A armadilha reluzia com o brilho do arame farpado. Pensamentos, ele completou. Esse assunto é delicado para você? Perguntou Maurice. Fete não estava conseguindo entender o que vinha pela frente, se é que vinha algo pela frente. Por exemplo, ele não tinha acesso aos seus arquivos da ala norte e não sabia se Maurice os havia lido ou o que eles continham. Não, disse ele. Você crê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Perguntou Maurice. Isso, sim, respondeu ele. Levantando a voz, Maurice gritou. Então, se matar não é uma ofensa contra Deus? Você já parou para pensar nisso? Já pensei nisso, disse Fete. Já pensei muito nisso. E aí, o que você decidiu? Deixe-me dizer a você o que está escrito no Gênesis, caso você tenha esquecido. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e deixe que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as... Ok, interrompeu Fete, mas essa é a divindade criadora, não é o verdadeiro Deus. O quê? Perguntou Maurice. Esse aí é Yaldabaoth, disse Fete, às vezes chamado Samael, o Deus cego. Ele é louco. Do que você está falando, porra? Perguntou Maurice. Yaldabaoth é um monstro gerado por Sofia, que caiu do pleroma, disse Fete. Ele imagina que é o único Deus, mas está errado. Existe um problema com ele. Ele não enxerga. Ele criou o nosso mundo e, como é cego, fez o serviço mal feito. O verdadeiro Deus fica olhando tudo isso lá de cima e, por piedade, vai à luta para nos salvar. Fragmentos de luz do pleroma são... Encarando, Maurice disse. Quem foi que inventou esse negócio? Você? Basicamente, disse Fete. Minha doutrina é valentiniana, segundo século, EC. O que é EC? Era comum. Essa designação substituiu o Anno Domini, ou depois de Cristo, de Valentinus. O gnosticismo é o ramo mais sutil, se comparado ao iraniano, que naturalmente foi mais influenciado pelo dualismo zoroastriano. Valentinus percebeu o valor salvífico ontológico da gnose, pois ela revertia a condição original e primal da ignorância, que representa o estado da queda, o aleijamento da divindade que resultou na criação corrompida do mundo, fenomênico ou material. O verdadeiro Deus, que é totalmente transcendente, não criou o mundo. Contudo, ao ver o que Yaldabaoth havia feito, quem é esse tal de Yaldabaoth? Javé criou o mundo. Está escrito na Bíblia. Fete disse. A divindade criadora imaginou que ele era o único Deus, por isso ele era ciumento, e disse, não tereis outros deuses que não eu. Ao que Maurice gritou, você não leu a Bíblia? Depois de uma pausa, Fete tentou outra jogada. Ele estava lidando com um idiota religioso. Escute, ele disse, do modo mais racional possível. Existe uma série de opiniões relacionadas à criação do mundo. Por exemplo, se você considera o mundo como artefato, o que ele pode não ser? Pode ser um organismo, que era como os antigos gregos o consideravam.
você ainda assim não consegue traçar um caminho racional até um Criador. Por exemplo, pode ter existido uma série de criadores em diversos momentos. Os idealistas budistas apontam isso. Mas mesmo que você nunca leu a Bíblia, Maurice disse com incredulidade. Sabe o que eu quero que você faça? Estou falando sério. Quero que você leia o Gênesis 2 vezes. Está me entendendo? Duas vezes, detalhadamente. Quero que você escreva um resumo das ideias e eventos principais contidos nele, em ordem descendente de importância. Quando você aparecer aqui na semana que vem, eu quero ver essa lista. Ele obviamente estava zangado de verdade. Levantar a questão de Deus não havia sido uma boa ideia, mas, naturalmente, Maurice não sabia disso antes. Tudo o que ele pretendia fazer era apelar para a ética de Fete. Sendo judeu, Maurice supunha que religião e ética não podiam andar separadas, pois no monoteísmo hebraico elas estão combinadas. A ética foi transmitida diretamente de Javé para Moisés. Todo mundo sabe disso. Todo mundo menos Horst Lover Fete, cujo problema naquele momento era saber demais. Respirando com dificuldade, Maurice começou a vasculhar sua agenda. Ele não havia matado assassinos sírios, considerando o cosmos como uma entelequia senciente com psique e soma, um espelho microcósmico para o homem, um microcosmo. Deixe-me apenas dizer uma coisa, disse Fete. Irritado, Maurice assentiu. A divindade criadora, disse Fete, pode ser louca, e portanto o universo é louco. O que vivenciamos como caos é, na verdade, irracionalidade. Existe uma diferença. Então se calou. O universo é o que você faz dele, disse Maurice. É o que você faz com ele o que conta. É sua responsabilidade fazer alguma coisa que promova a vida com ele, não que a destrua. Essa é a postura existencial, disse Fete, com base no conceito de que nós somos o que somos, em vez de nós somos o que achamos. Isso encontra sua primeira expressão na parte 1 do Fausto, de Goethe, quando Fausto diz I'm enfing war das Wort. Ele está citando a abertura do quarto evangelho. No princípio era o verbo. Fausto diz nem I'm Anfang war die Taf. Não, no princípio era a tarefa. A partir disso surge todo o existencialismo. Maurice ficou olhando para Fete como se ele fosse um inseto. Voltando de carro para o modesto apartamento de 2 quartos e 2 banheiros, no centro de Santana, um apartamento de segurança máxima com tranca e cadeado, num prédio com cerca eletrificada, estacionamento subterrâneo, circuito interno de TV vigiando a entrada principal, onde ele morava com Cherry. Fete percebeu que havia caído do status de autoridade de volta ao humilde status de maluco. Maurice, ao tentar ajudá-lo, havia acidentalmente apagado o bastião de segurança de Fete. Entretanto, no lado bom das coisas, ele agora vivia nesse prédio novo de segurança total, tipo fortaleza, ou tipo prisão, bem no centro do bairro mexicano. Era preciso um cartão magnético de computador para abrir o portão da garagem subterrânea. Isso levantou um pouco o moral quase inexistente de Fete. Como o apartamento deles ficava no último andar, ele podia literalmente olhar Santana de cima e todas as pessoas mais pobres que eram assaltadas por bêbados e drogados a qualquer hora da noite. Além do mais, coisa de muito mais importância, ele tinha Cherry. Ela fazia refeições maravilhosas, embora ele tivesse de lavar a louça e fazer as compras. Cherry não fazia nenhuma dessas duas coisas. Ela costurava e passava a roupa bastante. Saía de carro para fazer algumas tarefas, falava ao telefone com amigas antigas do tempo do segundo grau e mantinha Fete informado a respeito dos assuntos da igreja. Não posso dar o nome da igreja de Cherry porque ela realmente existe. Bem, até aí Santana também existe. Então
eu vou passar a chamá-la como Cherry a chamava, a oficina de Jesus. Metade do dia ela cuidava dos telefones e da secretaria. Ela era a encarregada dos programas de auxílio, o que queria dizer que ela distribuía comida, dinheiro para os abrigos, dava conselhos sobre como lidar com a previdência e separava os viciados das pessoas de verdade. Cherry detestava viciados, por uma boa razão. Todo dia eles apareciam com um novo golpe. O que a irritava mais não era tanto o fato de que eles roubassem a igreja para conseguir drogas, mas ficarem se gabando disso depois. Contudo, como os viciados não têm lealdade uns para com os outros, geralmente apareciam para contar a ela quais outros viciados estavam roubando e se gabando. Cherry colocava os nomes deles em sua lista de merdas. Ela costumava chegar da igreja falando sozinha, feito uma louca, sobre as condições de lá, especialmente o que os pirados e os viciados haviam dito e feito naquele dia, e de como Larry, o sacerdote, não fazia nada a respeito. Depois de uma semana vivendo juntos, Fett sabia muito mais sobre Cherry do que nos 3 anos de amizade em que a vida social. Cherry guardava rancor de cada criatura sobre a terra, em ordem de proximidade dela. Ou seja, quanto mais ela tivesse a ver com alguém ou alguma coisa, mais ela guardava rancor dele, dela ou daquilo. O grande amor erótico de sua vida assumiu a forma do padre Larry. Durante os dias difíceis em que ela estava literalmente morrendo de câncer, Cherry dissera a Larry que seu grande desejo era dormir com ele. Ao que Larry havia dito, isso fascinava Fett, que não considerava isso como uma resposta adequada. Que ele, Larry, nunca misturava sua vida social com sua vida profissional. Larry era casado, com 3 filhos e um neto. Cherry ainda o amava e ainda queria ir para a cama com ele, mas estava sentindo que havia perdido a batalha. Bom, no lado positivo, certa vez, enquanto morava na casa de sua irmã, melhor dizendo, morria na casa de sua irmã, ouvindo Cherry contar isso, ela começara a ter convulsões e Padre Larry aparecera lá para levá-la ao hospital. Quando ele a pegou em seus braços, ela o beijou. E ele a beijou de língua. Cherry mencionou isso diversas vezes para Fett. Saudosa, ela sonhava com aqueles dias. Eu te amo, ela informou a Fett certa noite. Mas quem eu amo mesmo, é o Larry, pois ele me salvou quando eu estava doente. Fett logo desenvolveu a opinião de que a religião era um espetáculo secundário na igreja de Cherry. Atender ao telefone e enviar correspondências ocupavam o picadeiro central, uma série de pessoas nebulosas, que bem poderíamos chamar de Larry, Moe e Curly, pois Fett não dava a mínima. Assombravam a igreja com salários inevitavelmente maiores que os de Cherry e exigindo menos trabalho. Cherry queria que todos morressem. Ela costumava falar com prazer dos infortúnios deles, como quando seus carros não pegavam ou quando recebiam multas por excesso de velocidade. Ou o Padre Larry expressava insatisfação com relação a eles. Ele vai ganhar uma grana legal, Cherry dizia, ao chegar em casa. Filha da puta. O indigente em particular provocava irritação crônica em Cherry. Um homem chamado Jack Barbina, que, dizia Cherry, ficava vasculhando as latas de lixo para encontrar presentinhos para dar a ela. Jack Barbina aparecia quando Cherry estava sozinha na secretaria da igreja e lhe entregava uma caixa de tâmaras toda suja e um bilhete assustador, reforçando seu desejo de namorá-la. Cherry o rotulou como um maníaco no primeiro dia em que o viu. Vivia com medo de que ele a assassinasse. Vou te ligar da próxima vez em que ele aparecer lá, ela disse para Fett. Não vou ficar lá sozinha com ele. Não há dinheiro no fundo de ajuda do bispo que me pague para aturar Jack Barbina, especialmente com o que eles me pagam, que é metade do que é de ganho, aquela bichinha.
Para Cherry, o mundo se dividia em preguiçosos, maníacos, viciados, homossexuais e amigos que apunhalam você pelas costas. Ela também não via muita utilidade para mexicanos e negros. Fett costumava estranhar a falta total de caridade cristã de Cherry, no sentido emocional. Como poderia? Por que iria querer? Cherry trabalhar numa igreja e perseguir suas obsessões sobre ordens religiosas, quando se ressentia, sentia medo e detestava cada ser humano, e, mais do que tudo, reclamava de seu fardo nesta vida? Cherry se ressentia até mesmo da própria irmã, que havia abrigado, alimentado e cuidado dela durante todo o tempo da sua doença. Motivo: Mai dirigia um Mercedes-Benz e tinha um marido rico. Mas, acima de tudo, Cherry se ressentia da carreira de sua melhor amiga, Eleanor, que havia se tornado freira. Aqui estou eu, vomitando em Santana, Cherry dizia frequentemente. Eleanor está em Las Vegas, saracoteando com seu hábito. Você não está vomitando agora, Fett ressaltava. Você está em remissão. Mas ela não sabe disso. Que espécie de lugar é Las Vegas para uma ordem religiosa? Ela provavelmente está dando a bunda na... Você está falando de uma freira, disse Fett, que havia conhecido Eleanor. Gostara dela. Eu seria uma freira agora se não tivesse ficado doente, disse Cherry. Para fugir da tagarelagem enlouquecedora de Cherry, Fett se trancou no quarto que ele usava como estúdio e começou a trabalhar mais uma vez em sua grande exegese. Ele havia escrito quase 300.000 palavras, a maioria holograficamente, mas da parte inferior havia começado a extrair o que denominara de seu Tractatus, Críptica Scriptura, vide apêndice P277, que simplesmente significava discurso oculto. Fett achava o latim mais impressionante para usar num título. Àquela altura, em sua Meisterwerk, ele havia começado pacientemente a fabricar sua cosmogonia, que é o termo técnico para como o cosmos veio a existir. Poucos indivíduos compõem cosmogonias. Normalmente são necessárias culturas, civilizações, povos ou tribos inteiras para isso. Uma cosmogonia é uma produção em grupo, que vai evoluindo ao longo das eras. Fett sabia bem disso e se orgulhava de ter inventado a sua própria. Ele a chamava de cosmogonia de duas fontes. Em seu diário, o Exegese entrou como registro 47 e foi de longe o registro mais longo. O era e não era. Combinou e desejou separar o não era do era. Então ele gerou um saco diploide que continha, como a casca de um ovo, um par de gêmeos, cada qual coandrógeno, girando em direções opostas, o yin e o yang do taoísmo, com o como tal. O plano do era que ambos os gêmeos emergissem para o ser, condição de seridade, simultaneamente, contudo motivado por um desejo de ser que o havia implantado em ambos os gêmeos. O gêmeo que girava na direção contrária à do relógio rompeu a película do saco e se separou prematuramente, isto é, antes de chegar ao pleno termo. Este foi o gêmeo negro, ou yin. Logo, era o defeituoso. Em pleno termo, o gêmeo mais sábio emergiu. Cada gêmeo formava uma enteléquia unitária, um único organismo vivo feito de psique e soma, ainda rodando em direções opostas um ao outro. O gêmeo inteiro, chamado Forma 1 por Parmênides, avançou corretamente por seus estágios de crescimento, mas o gêmeo prematuro, chamado Forma 2, demorou-se. A etapa seguinte do plano do era que os dois se tornassem o muitos, por intermédio de sua interação dialética. Partir deles como hiperuniversos, eles projetaram uma interface semelhante a um holograma
que é o universo pluriforme no qual nós, criaturas, habitamos. As duas fontes deveriam se misturar igualmente na manutenção do nosso universo. Mas a forma 2 continuou a derivar na direção da doença, da loucura e da desordem. Esses aspectos ela projetou para dentro de nosso universo. Era o objetivo do para nosso universo hologramático, servir como instrumento de ensino por intermédio do qual uma série de novas vidas evoluiriam até acabarem se tornando isomórficas com o Entretanto, a condição de decadência do hiperuniverso 2 introduziu fatores malignos que danificaram o nosso universo hologramático. Esta é a origem da entropia, do sofrimento sem merecimento, do caos e da morte, bem como do império, a prisão do ferro negro. Em essência, o aborto da saúde e do crescimento adequados das formas de vida no interior do universo hologramático. Além disso, a função de ensino foi enormemente danificada, já que somente o sinal do hiperuniverso 1 era rico em informação. O do 2 havia se tornado ruído. A psique do hiperuniverso 1 enviou uma microforma de si mesma para dentro do hiperuniverso 2, para tentar curá-la. A microforma se tornou aparente em nosso universo hologramático como Jesus Cristo. Entretanto, o hiperuniverso 2, por ser perturbado, atormentou, humilhou, rejeitou e finalmente matou a microforma da psique curadora de seu gênio sadio. Depois disso, o hiperuniverso 2 continuou a decair em processos causais cegos, mecânicos e sem objetivos. Então a tarefa de Cristo, mais propriamente falando do Espírito Santo, se tornou o resgatar as formas de vida no universo hologramático, ou abolir todas as influências sobre ele que emanavam do 2. Abordando sua tarefa com cautela, ele se preparou para matar o gêmeo louco, já que ela não podia ser morta, isto é, ela não permitirá ser curada porque não entende que está doente. Essa doença e loucura nos invade e nos torna idiotas, vivendo em mundos particulares e irreais. O plano original do 1 só pode ser percebido agora pela divisão do hiperuniverso 1 em 2 hiperuniversos saudáveis, que transformarão o universo hologramático na bem-sucedida máquina de ensinar que foi projetada para ser originalmente. Nós viremos a vivenciar isso como o reino de Deus. Dentro do fluxo do tempo, o hiperuniverso 2 permanece vivo. O império nunca terminou. Mas na eternidade, onde os hiperuniversos existem, ela foi morta, por necessidade, pelo gêmeo saudável do hiperuniverso 1, que é nosso campeão. O 1 chora por esta morte, pois o 1 amava ambos os gêmeos. Logo, a informação da mente consistia na tragédia histórica da morte de uma mulher, cujos subtons geram angústia em todas as criaturas do universo hologramático, sem saberem por quê. Essa tristeza desaparecerá quando o gêmeo saudável sofrer mitose e o reino de Deus chegar. A maquinaria para essa transformação, o avanço no tempo desde a idade do ferro até a idade de ouro, já está acontecendo. Na eternidade, ela já se realizou. Não muito tempo depois, Cherry ficou de saco cheio com Fett trabalhando noite e dia em sua exagese. Ela também ficou puta porque ele pediu a ela para que contribuísse com uma parte de seu dinheiro da Previdência para pagar o aluguel, já que, devido a um processo no fórum, ele precisava pagar um bocado de grana de pensão para Betty e Christopher. Depois de encontrar outro apartamento para o qual a Housing Authority de Santana pagaria a conta, Cherry acabou indo morar por conta própria, livre de aluguel, sem a obrigação de fazer o jantar de Fett. Além disso, ela podia sair com outros homens, uma coisa a qual Fett fizera objeção, enquanto ele e Cherry moraram juntos. Com relação a esse sentimento de posse, Cherry disse, furiosa, certa noite,
Quando voltou para casa, depois de andar de mãos dadas com o homem e encontrar Fett furioso. Eu não tenho que aturar essa merda. Fett jurou não fazer mais objeções a que Cherry saísse com outros homens, e também não continuaria a pedir para que ela colaborasse para pagar o aluguel e a comida, muito embora naquele momento ele só tivesse $9 em sua conta corrente. Isso não adiantou nada. Cherry estava puta da vida. Vou me mudar, ela anunciou. Depois que ela se mudou, Fett precisou levantar fundos para adquirir toda sorte de móveis, pratos, aparelhos de TV, louças, toalhas, tudo, porque ele trouxera pouco ou nada consigo de seu casamento. Estava torcendo para que pudesse depender do dinheiro de Cherry. Escusado dizer que ele achava a vida muito solitária sem ela. Vivendo sozinho no apartamento de 2 quartos e 2 banheiros que eles haviam dividido, o deprimia para burro. Seus amigos se preocuparam com ele e tentaram animá-lo. Em fevereiro, Betty o havia abandonado, e agora começou de setembro, Cherry o havia abandonado. Ele estava novamente morrendo pouco a pouco. Tudo o que fazia era ficar sentado à frente de sua máquina de escrever ou com bloquinho e caneta, trabalhando em sua exegese. Nada mais restava em sua vida. Betty havia se mudado para Sacramento, a 1.100 quilômetros de distância, para que ele não pudesse ver Christopher. Chegou a pensar em suicídio, mas não muito. Sabia que Maurice não aprovaria esses pensamentos. Maurice exigiria outra lista dele. O que realmente incomodava Fett era a intuição de que Cherry, em pouco tempo, perderia sua remissão. De ir à aula no Santana College e trabalhar na igreja, ela foi ficando cansada e desgastada. Toda vez que a vida, o que era com a maior frequência possível, ele reparava como ela parecia cansada, magra. Em novembro, ela reclamou de gripe. Tinha dores no peito, tossia constantemente. Que merda de gripe, disse Cherry. Finalmente ele conseguiu que ela fosse ao seu médico para exames de sangue e raio-x. Ela sabia que havia perdido sua remissão. Mal conseguia andar. Quase se arrastava. No dia em que descobriu que tinha câncer novamente, Fett estava com ela. Como a consulta com o médico era às 8 da manhã, Fett passou a noite anterior com ela, apenas sentado. Levou-a de carro ao médico, juntamente com Edna, amiga de Cherry, a vida toda. Ele e Edna ficaram sentados juntos na sala de espera, enquanto Cherry conversava com o Dr. Applebaum. É só uma gripe, disse Edna. Fett não disse nada. Sabia o que era. 3 dias antes, ele e Cherry haviam caminhado até o armazém. Ela mal conseguia pôr um pé na frente do outro. Não havia nenhuma dúvida na cabeça de Fett. Sentado ali com Edna na sala de espera lotada, ele estava aterrorizado. Ele queria chorar. Por incrível que parecesse, aquele dia era o dia de seu aniversário. Quando Cherry saiu do consultório do Dr. Applebaum, estava com um lenço de papel nos olhos. Fett e Edna correram até onde ela estava. Ele pegou Cherry no momento em que ela desabava, dizendo: Ele voltou. O câncer. Voltou. Ele havia voltado na forma de nódulos linfáticos em seu pescoço e um tumor maligno no pulmão direito que a estava sufocando. A quimioterapia e a radioterapia começariam em 24 horas. Abalada, Edna disse: Eu tinha certeza de que era só uma gripe. Eu queria que ela fosse a Melody Land e testemunhasse que Jesus a havia curado. Fett não respondeu a essa observação. Neste ponto, poder-se-ia argumentar que Fett não tinha mais qualquer obrigação moral para com Cherry. Pelos motivos mais mesquinhos, ela se mudara da casa dele, deixando-o só, triste e desesperado, sem nada a fazer, a não ser escrevinhar sua exegese. Todos os amigos de Fett haviam ressaltado isso. Até mesmo Edna apontou isso.
quando Cherry não estava presente no mesmo aposento. Mas Fett ainda a amava. Ele agora pedia que voltasse a morar com ele para que pudesse cuidar dela, pois ela havia ficado fraca demais para cozinhar para si mesma. E quando começasse a quimioterapia, ficaria muito mais doente. Não, obrigado, respondeu Cherry com um tom neutro na voz. Fett foi até a igreja dela um dia e conversou com o padre Larry. Ele implorou a Larry para que pressionasse o pessoal da Medicarc do estado da Califórnia para arrumar alguém que fosse cozinhar para Cherry e ajudar a limpar seu apartamento, já que ela não deixava que ele, Fett, o fizesse. Padre Larry disse que faria isso, mas não deu em nada. Mais uma vez, Fett foi falar com o sacerdote sobre o que poderia ser feito para ajudar Cherry. E enquanto falava, Fett subitamente começou a chorar. Quando viu isso, o padre Larry disse enigmaticamente: já chorei todas as lágrimas que tinha de chorar por essa garota. Fett não entendeu se isso queria dizer que Larry havia fundido a cuca de tristeza ou que havia calculadamente, como um dispositivo de autoproteção, se desligado da tristeza. Fett não sabe até hoje. Sua própria tristeza havia atingido massa crítica agora que Cherry havia sido hospitalizada. Fett a visitou e viu deitada na cama com uma forma pequenina e triste, metade do tamanho com o qual ele estava acostumado. Uma forma que tossia de dor, com um triste desespero no olhar. Fett não conseguiu dirigir até sua casa depois disso, por isso Kevin o levou. Kevin, que normalmente mantinha sua postura de cinismo, não conseguia falar de tanta tristeza. Os dois seguiram em silêncio, então Kevin lhe deu um tapinha no ombro, que é o único caminho aberto para que os homens possam demonstrar amor um pelos outros. O que é que eu vou fazer? Fett perguntou sentido. O que é que eu vou fazer quando ela morrer? Ele realmente amava Cherry, apesar do modo como ela o tratava. Se de fato, como seus amigos sustentavam, ela o havia esculachado, já ele próprio, ele não sabia nem queria saber. Tudo o que sabia era que ela estava num leito de hospital, com tumores e metástase em todo o corpo. Ia visitá-la todos os dias no hospital, juntamente com todo mundo que a conhecia. À noite ele fazia a única ação que lhe estava aberta, trabalhar em sua exegese. Havia chegado a um importante registro. Registro 48, sobre nossa natureza. É adequado dizer, nós aparentamos ser bobinas de memória, portadores de DNA capazes de vivenciar. Em um sistema de pensamento semelhante a um computador que, embora tenhamos corretamente registrado e armazenado milhares de anos de informação vivencial, e cada um de nós possua depósitos bastante diferentes de todas as outras formas de vida, existe um erro de funcionamento, uma falha de recuperação de memória. Aí está o problema do nosso subcircuito particular. A salvação, por intermédio da gnose, mais adequadamente, anamnese, a perda da amnésia, embora ela tenha significado individual para cada um de nós. Um salto quântico em percepção, identidade, cognição, compreensão, experiência de si e do mundo, incluindo imortalidade. Ela tem uma importância cada vez maior e mais intensa para o sistema, como um todo, pois essas memórias são dados de que ele necessita e são valiosos para ele, para seu funcionamento global. Logo, ele está no processo de autorreparo, que inclui reconstruir nosso subcircuito por meio de mudanças lineares e ortogonais no tempo, assim como uma sinalização constante para nós, para que estimulemos os bancos de memória bloqueados dentro de nós, para que eles disparem e, consequentemente, recuperem o que está ali dentro. A informação externa, ou gnose, então, consiste em instruções de desinibição, com o núcleo base do conteúdo, na verdade, sendo intrínseco para nós. Ou seja,
Ele já está lá, primeiramente observado por Platão, a saber que aprendizado é uma forma de relembrar. Os antigos possuíam técnicas, sacramentos e rituais, usadas em grande parte nas religiões de mistérios greco-romanas, incluindo o cristianismo primitivo, para induzir deflagração e recuperação, principalmente com o senso de valor restaurativo para os indivíduos. Os gnósticos, entretanto, viram corretamente o valor ontológico do que chamavam a divindade propriamente dita, a entidade total. A divindade está danificada. Correu a ela alguma crise primordial que não compreendemos. Fett retrabalhou o registro 29 do diário e o acrescentou ao seu registro sobre nossa natureza. Não caímos devido a um erro moral. Caímos por causa de um erro intelectual, o de assumir o mundo fenomênico como sendo real. Logo somos moralmente inocentes. É o império, em suas variadas poliformas disfarçadas, que nos diz que pecamos. O império nunca terminou. A esta altura a mente de Fett já estava para lá de alucinada. Tudo o que ele fazia era trabalhar em sua exegese ou seu tractatus, ou simplesmente ficar escutando seu aparelho de som, ou visitar Cherry no hospital. Começou a instalar registros no Tractatus sem ordem ou razões lógicas. O mundo fenomênico não existe. Ele é uma hipóstase da informação processada pela mente. 27. Se os séculos de tempo espúrio forem extirpados, a verdadeira data será não 1978 EC, mas 103 da EC. Logo, o Novo Testamento diz que o reino do Espírito virá antes que alguns que hoje vivem morram. Logo, estamos vivendo em tempos apostólicos. Os alquimistas herméticos conheciam a raça secreta dos invasores de 3 olhos, mas apesar de seus esforços, não conseguiram entrar em contato com eles. Daí seus esforços de apoiar Frederico V, eleitor palatino, rei da Boêmia. Fracassaram. O império nunca terminou. A Irmandade Rosa Cruz escreveu: Ex Deo nascimur in leso mortimur, per spiritum sanctum revivissimus, que quer dizer, de Deus nascemos, em Jesus morremos, pelo Espírito Santo vivemos novamente. Isso significa que eles haviam descoberto a fórmula perdida da imortalidade que o Império havia destruído. O Império nunca terminou. 10. Apolônio de Tiana, escrevendo como Hermes Trismegisto, disse: o que está acima é como está abaixo. Com isso ele quis nos dizer que nosso universo é um holograma, mas ele não tinha palavra para classificar isso. Um imortal era conhecido pelos gregos como Dionísio, para os judeus como Elias, para os cristãos como Jesus. Ele se muda quando cada hospedeiro humano morre, e por isso jamais é morto ou capturado. Por isso, Jesus, quando estava na cruz, disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ao que alguns dos presentes corretamente disseram: o homem está chamando por Elias. Elias o havia abandonado, e ele morreu sozinho. Nesse momento em que escrevi esse registro, Horst Lover Fett estava morrendo sozinho. Elias, ou seja lá, que presença divina que havia disparado toneladas de informação dentro de seu crânio em 1974, o havia abandonado de fato. A questão terrível que Fett não parava de se perguntar não fora colocada em seu diário, ou Tractatus. A questão poderia ser formulada da seguinte maneira: se a presença divina sabia do defeito de nascimento de Christopher e fez alguma coisa para corrigi-lo, por que não fez alguma coisa a respeito do câncer de Cherry? Como pôde deixá-la ali morrendo? Fett não conseguia entender isso. A garota havia passado um ano inteiro com o diagnóstico errado. Por que Zebra não havia disparado essa informação para Fett, ou para o médico de Cherry, ou para Cherry, para alguém, disparado a tempo de salvá-la?
Um dia, quando Fatty visitou Cherry no hospital, um idiota sorridente estava lá do lado da cama dela, uma besta que Fatty havia conhecido. Essa coisa costumava aparecer às vezes quando Fatty e Cherry moravam juntos, e abraçava Cherry, e beijava, e dizia que a amava. Não estava nem aí para Fatty. Esse amigo de infância de Cherry, quando Fatty entrou no quarto do hospital, estava dizendo para ela: "O que vamos fazer quando eu for rei do mundo e você for rainha do mundo?" Ao que Cherry, em agonia, respondia: "Eu só quero me livrar desses bolos na garganta." Fatty nunca chegara tão perto de socar alguém quanto naquele momento. Kevin, que estava com ele, precisou conter Fatty fisicamente. No caminho de volta para o apartamento solitário de Fatty, onde ele e Cherry haviam vivido juntos por um tempo tão curto, Fatty disse a Kevin: "Eu tô ficando louco. Não posso mais aguentar isso." "Essa é uma reação normal", disse Kevin, que não estava mostrando nada de sua pose cínica naqueles dias. "Me diga uma coisa", disse Fatty. "Por que é que Deus não ajuda ela?" Ele mantinha Kevin atualizado quanto ao progresso de sua exegese. Seu encontro com Deus, em 1974, era de conhecimento de Kevin, e por isso Fatty podia falar abertamente. Kevin respondeu: "São os caminhos misteriosos do Grande Punta." "Que merda é essa?" perguntou Fatty. "Eu não acredito em Deus", respondeu Kevin. "Acredito no Grande Punta. E os caminhos do Grande Punta são misteriosos. Ninguém sabe por que ele faz o que faz, ou não faz." "Você está tirando sarro da minha cara?" "Não", respondeu Kevin. "De onde vem o Grande Punta?" "Só o Grande Punta sabe. Ele é benigno?" "Uns dizem que sim, outros dizem que não." "Ele poderia ajudar Cherry se quisesse." Kevin disse: "Só o Grande Punta sabe." Os dois começaram a gargalhar. Obcecado com a morte e ficando louco de tristeza e preocupação com Cherry, Fatty escreveu o registro 15 de seu Tratatus. A Sibila de Cumae protegeu a República Romana e deu avisos em tempo. No primeiro século E.C., ela previu os assassinatos dos irmãos Kennedy, do Dr. King e do Bispo Pike. Ela viu os dois denominadores comuns nos 4 homens assassinados. Primeiro, eles defenderam as liberdades da República. E, segundo, cada um desses homens era um líder religioso. Por isso eles foram mortos. A República mais uma vez havia se tornado um império, com um César. O império nunca terminou. A Sibila disse em março de 1974: "Os conspiradores foram vistos e serão levados à justiça." Ela os viu com o terceiro olho, o Ajna, o olho de Shiva, que dá discernimento interior, mas que, quando voltado para fora, solta rajadas devastadoras de calor. Em agosto de 1974, a justiça prometida pela Sibila aconteceu. Fatty decidiu colocar no Tractatus todas as declarações proféticas disparadas em sua cabeça por zebra. 7. A cabeça de apoio está para retornar. Santa Sofia renascerá. Ela não era aceitável antes. O Buda está no parque. Siddhartha dorme, mas vai despertar. O tempo pelo qual você esperava chegou. Saber disso por rota direta do divino tornou Fatty um profeta dos últimos dias. Mas como havia enlouquecido, ele também colocou absurdos em seu Tractatus. 50. A fonte primordial de todas as nossas religiões está nos ancestrais da tribo Dogon, que conseguiu sua cosmogonia e cosmologia diretamente dos invasores de 3 olhos que nos visitaram há muito tempo. Os invasores de 3 olhos são surdo-mudos e telepatas. Não conseguiam respirar em nossa atmosfera. Tinham o crânio alongado e deformado de Iknatão e emanavam de um planeta no sistema estelar de Sírio. Embora não tivessem mãos, mas em vez disso, garras em pinça, como as de um caranguejo, eram grandes construtores. Eles influenciaram secretamente nossa história
para que ela atingisse um fim frutífero. A essa altura, Fete havia finalmente perdido o contato com a realidade.